Boa tarde. Tudo bem? Para nossa aula de hoje, a gente vai falar de dois resultados importantíssimos, tá? Para o decorrer do nosso curso, que é o Teorema de Rule, mas principalmente o Teorema do Valor Médio, tá? E o Teorema do Valor Médio, como a gente vai ver, ele nos dá bastante informações sobre as funções, sobretudo as funções contínuas e deriváveis, que são as hipóteses do teorema, como a gente vai ver. Mas com ele a gente consegue estimar algumas outras coisas a respeito de funções, e vamos precisar dele para alguns resultados posteriores que a gente ainda vai trabalhar, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre os extremos relativos e absolutos, né? Confere, extremos relativos e absolutos, e o método do intervalo fechado. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Vocês estavam recebendo prova? Qual é a prova? Já é a prova 5? Não? A 4, né? Ah, tá. Isso que eu vim olhar aqui para lembrar se a prova 5 já estava lançada. Não, a gente ainda está no processo de lançamento das notas, tá? Mas a média na prova 4 foi 3,79. Deu uma caída, né, na prova 4. A média de vocês. A gente vinha se mantendo ali, mais ou menos na média 4,5. Aí na prova 3 caiu para 4, a prova 4 já caiu para 3,8, 3,79. Vamos ver como foi na prova 5, e a prova 6 tem que estudar um pouquinho, porque a gente tem bastante conteúdo acumulado. Sei que vocês aproveitaram aí esse período de festas de final de ano aí, Natal, Réveillon. Talvez esqueceram um pouquinho dos estudos, mas agora é a hora de retomar, tá? Nós temos bastante coisa. Na prova 6, todos esses conteúdos aqui são conteúdos que podem cair na prova 6, tá? Taxas relacionadas, que é a questão certa, questão de taxas relacionadas, tá? A gente trabalhou bastante uma aula sobre isso. Aproximação linear, regra de L'Hopital, extremos relativos e absolutos, que nós vimos na aula passada, junto com o método do intervalo fechado, tá? E hoje vamos ver Teorema de Rule e Teorema do Valor Médio. E quarta-feira, crescimento, decrescimento e teste da primeira derivada. Vocês vão ter 60 minutos para essa prova, porque vai ser uma prova um pouquinho mais extensa, tá? Tem mais conteúdos, pode cair qualquer coisa daí, então estudem, tá bom? Mas não tá difícil a prova, já até elaborei a prova, não tá difícil, mas tem que estudar, né? Bom, na aula passada, galera, o que a gente viu na aula passada, né? A gente falou desses dois, na aula passada não. Sim, na aula passada, né? Falamos de extremos absolutos, mas nós falamos desses teoremas. Nós falamos sobre o teorema de Weierstrass e o teorema de Fermat, né? O que o teorema de Weierstrass nos diz? Diz que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, a gente viu alguns casos que parece que o teorema de Weierstrass não funciona, mas na verdade ele funciona desde que essa hipótese da continuidade da função no intervalo fechado esteja satisfeita, né? Então, se a função for contínua no fechado, então nesse intervalo ela assume um valor máximo e um valor mínimo. É isso que o teorema de Weierstrass nos diz, tá? E o teorema de Fermat nos diz que se eu sei que a função tem máximo ou mínimo no intervalo, e eu sei que a derivada da função nesse ponto de máximo ou de mínimo existe, então eu posso afirmar com certeza que essa derivada é zero, né? E aí nós vimos até uma reformulação do teorema de Fermat em termos de pontos críticos, né? Ponto crítico é aquele ponto onde a derivada da função é nula ou não existe, né? Lembra? Então nós vimos esses dois teoremas
e a gente vai precisar desses teoremas para a aula de hoje, tá? Então, é muito comum isso, você vai demonstrando as coisas, você vai olhando, vai vendo os resultados, os teoremas, e o que você já viu, você começa a usar para encontrar novas coisas, demonstrar novas coisas. Isso é muito comum na matemática, tá? Então, nós vamos precisar desses dois resultados da aula anterior, Weierstrass e Fermat, para a gente demonstrar esse teoreminha aqui, que é o primeiro teorema da aula de hoje que a gente vai ver, que é o teorema de Rule, tá? Então, o que é que diz esse teorema? Considere uma função definida no intervalo AB, tá? Hipóteses do teorema. E aí, muita atenção que as hipóteses precisam estar bem amarradas para que o teorema funcione, tá? Primeira coisa, a função tem que ser contínua no intervalo fechado AB. Segunda coisa, a função tem que ser derivável no intervalo aberto AB. Terceira coisa, a imagem da função nos extremos do intervalo AB, no A e no B, são iguais essas imagens. Se essas três hipóteses estiverem satisfeitas, o teorema de Rule nos afirma que existe um ponto entre A e B, tal que a derivada da função desse ponto é zero. Tá? Então, olha só. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem mais ou menos o que pode estar acontecendo aqui, ó. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, e bem aqui, ó, as imagens desses dois pontos, elas são iguais. F de A é igual a F de B. E aí eu tenho que desenhar um gráfico de uma função que seja contínua naquele intervalo, seja derivável naquele intervalo e as imagens sejam iguais, ou seja, ela tem que sair daqui e chegar aqui. Só que tem que ser uma curva contínua, não pode ter saltos, e uma curva suave, derivável, não pode ter saltos nem bico. Porque se tiver bico, a função não é derivável no bico, lembra? Tá? Então, por exemplo, temos infinitas funções aí que a gente pode traçar, né? Eu vou desenhar alguns exemplos. Por exemplo, eu posso desenhar uma função aqui assim, ó. Tudo bem? Ok? Ela podia fazer simplesmente isso aqui, ó, algo mais ou menos assim, ou algo assim, ó. Sei lá. Tudo bem? Tem alguns casos aí. Vou colocar só esses três casos aí e a gente vai discutir um pouquinho em cima desse. Tudo bem? A curva tem que ser suave, não pode ter bico nem saltos, porque ela é derivável e contínua. E tem que sair daqui e chegar aqui. Esses dois pontos estão à mesma altura, por quê? Porque as imagens do A e do B são iguais. Beleza? Observe que nesses três casos, eu sempre tenho ponto no interior do intervalo em que a derivada do ponto é zero. Concorda? Onde é que está mais ou menos esse ponto? Nesse primeiro caso aqui, está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, a derivada da função é zero. Por quê? Porque aqui a reta tangente é horizontal. Se a reta tangente é horizontal, coeficiente angular da reta tangente no ponto é zero, e o coeficiente angular da reta tangente no ponto do gráfico da função, a gente sabe que é a derivada da função naquele ponto. Tudo bem? Para essa daqui de baixo, ó, o ponto onde a reta tangente é horizontal está mais ou menos aqui, ó. Concorda? Para essa aqui intermediária, os pontos, pode ser que tenha mais de um. Aqui existe, o teorema diz que existe um C, tal que a derivada é zero, mas ele não diz que esse C é único. Então, posso ter mais de um C. Aqui eu tenho um ponto mais ou menos onde a reta é horizontal, e aqui eu tenho outro. Podia ter mais. A função podia ficar zigue-zagueando aí, nesse intervalo. Tudo bem? E aí eu ia ter vários pontos de máximo e de mínimo. Tudo bem? Então, observa o seguinte. Em qualquer um desses três casos,
qualquer um desses três casos, vamos lá. Como a gente sabe que a função ela é contínua no intervalo AB e derivável no intervalo AB aberto, pela continuidade dessa função, o que o teorema de Weierstrass me diz? Que se a função é contínua no intervalo fechado, ela obrigatoriamente tem que ter máximo e mínimo nesse intervalo. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Tá? Então, como essa função f ela é contínua no intervalo AB, não tem jeito, qualquer um dos casos, a função vai ter que ter máximo ou mínimo no intervalo. Tá? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o seguinte. Olha só. Pega essa primeira função, que sobe aqui e depois desce. Ela não faz o zigue-zague, ela só sobe e desce. Tá? Cresce e decresce. Quem é o ponto de máximo dessa função? É esse cara bem aqui. E quem é o ponto de mínimo? Ou quais são os pontos de mínimo dessa função? Os extremos A e B. Concorda? Então pode ser que os extremos sejam pontos ou de máximo ou de mínimo da função. O teorema de Weierstrass me diz que a função possui máximo e mínimo no intervalo fechado AB. Pode estar no interior do intervalo? Pode, mas pode estar nas extremidades também. Tudo bem? Nesse terceiro caso aqui, ó, que a função decresce, depois cresce, agora o ponto de mínimo já é esse camarada aqui. E os pontos de máximo são A e B. Tudo bem? A função, nesse terceiro caso, subindo, descendo e subindo novamente, A e B já não são nem pontos nem de máximo nem de mínimo. Concorda? Esse aqui é o máximo, esse é o mínimo. Eu poderia até fazer um outro caso. Ó. Pega mais esse caso aqui, ó, o caso em que a função é constante. A função constante, ela é contínua no intervalo? Sim. Ela é derivável? Sim. As imagens dos extremos são iguais? Sim. Existe ponto aí onde a derivada é zero? Sim, todos os pontos. Tudo bem? Então, independentemente de como a função se comportar, sempre eu vou encontrar um ponto no intervalo onde a derivada dela é zero. Ok? Isso foi só a ideia da demonstração, agora vamos demonstrar o teorema, tá? Eu vou considerar apenas dois casos. Primeiro caso, f é constante. Que é esse caso que eu desenhei aqui de rosa, tá? Se a função for constante, não tem o que demonstrar. Por quê? Porque se a função é constante, a derivada dela é sempre zero, para qualquer ponto C no intervalo AB. Então não há o que demonstrar, tá? Deixa eu só escrever. Se f é constante, não há o que demonstrar. Agora, se f não for constante, olha só. O que vai acontecer? Deixa eu pegar esse outro giz aqui. Se f não for constante, pela continuidade da f, como f é contínua em AB, por hipótese, o teorema de Weierstrass me diz que essa função assume máximo e mínimo no intervalo AB. Tudo bem? Se f for constante, pela continuidade de f, pela continuidade de f em AB, Weierstrass nos garante que f possui máximo
e mínimo em AB. Tudo bem? Já sabemos que a função tem um ponto de máximo ou de mínimo em AB. Ok? Eu vou até pegar em um ponto C que pertence a AB, para ficar melhor. Aí, uma pequena observação. Se o ponto C for, por exemplo, o ponto de máximo, máximo e mínimo em C e D, deixa eu melhorar, C e D que pertence a AB, tá? Porque vai ter o máximo e o mínimo. Pode ser que o C ou o D coincidam com A ou com B. Como eu vi aqui, ó, pode ser que se a função fizer isso aqui, o mínimo vai coincidir com A e B. Se a função fizer isso aqui, o máximo vai coincidir com A e B. Mas vamos pegar o caso mais geral, que é o caso em que ela sobe e desce. Tudo bem? Então ela assume máximo e mínimo desses pontos. Tudo bem? Agora, por outro lado, como f é derivável, a segunda hipótese nos diz que f é derivável no intervalo AB aberto, tá? Então, como f é derivável em AB aberto, Fermat nos garante o seguinte, ó, o que o teorema de Fermat nos garante? Ele nos diz o seguinte, ó, que se eu sei que a função tem máximo ou mínimo em um certo ponto no intervalo e a derivada da função desse ponto existe, e eu sei que a derivada existe porque por hipótese a função é derivável, o que tem que acontecer? A derivada tem que ser zero. Tá? Então Fermat nos garante que f' no ponto C é igual a zero. Ou posso colocar C, eu vou deixar só C aqui, tá? Pode ser C e D, não tem problema, tá? É só para a gente entender a ideia da demonstração. Então, recapitulando, a função é contínua no intervalo AB. O teorema de Weierstrass me garante que a função assume máximo e mínimo no intervalo. Como a função é derivável, o teorema de Fermat me diz que como eu sei que ela já tem máximo e mínimo e ela é derivável, ou seja, a derivada existe nesse ponto de máximo ou mínimo, então a derivada nesse ponto tem que ser zero. E era o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que se a função for contínua, for derivável e essas imagens forem iguais, a derivada da função no zero, no ponto C, é zero. Tudo bem? Fez sentido isso? Ok? Pronto. Então, está demonstrado aí. Vocês anotaram essa parte? Posso pagar? Tá. Só para quem chegou depois, esses são os possíveis conteúdos para a prova de vocês, tá? São os conteúdos desde a prova 5 que nós vimos. Bom, o teorema de Rule, pessoal, ele tem muitas aplicações. Uma aplicação famosa é a seguinte, ó, mostrar a unicidade de raízes de equações polinomiais, tá? Mostre que a equação, deixa eu ver qual é a equação. X ao cubo mais x menos 1. X ao cubo mais x menos 1 igual a zero possui exatamente uma raiz real. Vocês lembram que a gente já fez problemas parecidos como esse, né? Em que conteúdo? Teorema? Não, do valor médio a gente vai ver daqui a pouco. É do valor intermediário.
Teorema TVI, teorema do valor intermediário. Como é que o TVI diz? Ele diz que se a função for contínua e ela possui valores, você pega um f de A e um f de B diferentes, você pega qualquer valor entre esses dois, vai ter um correspondente no domínio da função. Né? No caso de extração de raízes, TVI nos diz o seguinte, ó. Imagina que você tem um ponto A, que o f de A é positivo, e o ponto B, que o f de B é negativo. Como a função é contínua, você tem que ser capaz de desenhar o gráfico dessa função saindo daqui, chegando aqui, sem tirar o giz do quadro. Né? E aí não tem jeito, quando você faz isso, pelo menos uma vez você tem que passar a reta do eixo, do eixo X. Então, TVI, pela continuidade da função, nos garante que essa equação vai ter pelo menos uma raiz. Tudo bem? Só que o TVI me diz que a equação tem pelo menos uma raiz. Né? Poderia sair daqui e vir direto para cá? Poderia, vai ter uma, mas podia fazer um zigue-zague. Teria mais de uma. Tudo bem? Ok? Então, só que nesse caso eu quero mostrar que essa equação possui exatamente uma raiz real. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou garantir que essa equação tem alguma raiz. Vou usar o TVI. Tá? Então, como é que a gente faz? Vou definir a seguinte função. Ó, f de x igual a x à terceira mais x menos 1. Está aqui a função. Tudo bem? Agora eu vou procurar dois valores que as imagens deles nessa função tenham sinais contrários. Um seja positivo e o outro seja negativo. Então vou pegar, ó, note que eu vou pegar, por exemplo, f de 0. Quanto que é f de 0, galera? F de 0, joga 0 aqui, ó, dá menos 1, que é negativo. E quanto que é f de 1? 1 mais 1, 2, menos 1, 1, que é positivo. Opa, achei o que eu queria. Tenho dois valores, tais que as imagens desses valores pela função f têm sinais contrários. Então, o TVI pelo TVI, f de x, f possui pelo menos uma raiz real. Tá, então eu já acabei de mostrar que essa equação, essa função possui pelo menos uma raiz real. Tudo bem? Só que eu não mostrei ainda que tem exatamente uma. Eu quero mostrar que só tem uma. Como é que a gente faz agora para mostrar que só tem uma? Bom, na matemática, gente, às vezes quando a gente quer mostrar uma coisa, a gente faz pela contradição, né? Ou pelo absurdo, né? Você considera que aquilo não acontece, considera uma coisa contrária do que aquilo que você quer demonstrar, e aí você começa a desenvolver e chega a um absurdo. Eu não quero mostrar que essa equação tem exatamente uma, então eu vou supor que ela tem mais de uma. Vou supor que tem, por exemplo, duas raízes. E vou desenvolver alguns raciocínios aí, como vocês vão ver, e vou chegar em um absurdo. Se eu chegar a um absurdo, o que tornou esse meu raciocínio absurdo? O fato de eu considerar que a equação tinha duas raízes. Eu já mostrei que tem pelo menos uma. Se eu garantir que não pode ter mais de uma, não pode ter duas ou mais, então significa que vai ter exatamente uma. Tudo bem? Ficou claro o raciocínio? Tá? Então vamos fazer isso, tá? Eu vou supor que aquela equação
tem duas raízes diferentes, tá? Não era para eu ter apagado aqui, mas tudo bem. Então vamos supor aqui, ó. Suponhamos, por absurdo, que f possui duas raízes, a e b. Tudo bem? O que isso significa? Se a e b são raízes da função, então você concorda que f de a é igual a f de b? Que ambos são iguais a zero? Concorda? Tudo bem? Porque se um número é raiz de uma função, quando eu substituo esse número na função, a imagem dá zero. Tá? Então f de a é igual a f de b, que é igual a zero. Agora olha só. Essa função aqui, ó, que é a função que nós definimos, x ao cubo mais x menos 1, é uma função polinomial. Né? Essa função ela é contínua e derivável em seu domínio. Concorda? Tá? Então, vou escrever isso aqui. Como f é contínua em AB e derivável em AB aberto, ela é contínua e derivável no seu domínio, em particular ela é contínua e derivável no intervalo AB, porque AB está no domínio da função. Então, como ela é contínua e derivável em AB, Rule nos garante, o teorema de Rule, que foi o que eu apaguei aqui, infelizmente, mas a gente acabou de ver, nos garante que o quê? O que diz o teorema de Rule? Novamente, se a função for derivável no intervalo, for contínua no aberto, e a imagem dos extremos forem iguais, então ela garante que existe alguém no intervalo aberto AB, tal que a derivada desse alguém é zero. Não é isso que ele nos diz? Bom, mas quem é a função f? A função f é x ao cubo mais x menos 1. Quem é a derivada da função f? 3x² mais 1. Eu tenho que encontrar algum ponto no intervalo AB, tal que a derivada seja zero. Vamos lá. F' de C, que é 3c² mais 1, a derivada no C tem que ser zero. Vamos ver quem é esse C? 3c² é igual a menos 1. C² é igual a menos 1/3. Então, o C vai ser mais ou menos a raiz de menos 1/3. Vem cá, isso aqui existe nos reais? Isso aqui não pertence aos reais. Não é um absurdo isso daí? Absurdo. Se isso é um absurdo, o que me levou a ele? O fato de nós termos considerado que a equação, que é a função f, possui duas raízes. Ela não possui duas raízes. Ela tem que ter exatamente uma, tá? Logo, f possui apenas uma raiz. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, esse tipo de demonstração é muito comum também. Tipo de solução. Mostra que a equação tal tem exatamente uma raiz, tá? Então a gente faz usando o raciocínio similar a esse. Você primeiro garante que tem raiz, pelo menos uma, garantir com TVI. E para eu mostrar a unicidade da raiz, você pode sempre tentar fazer por absurdo, tá?
Supõe por absurdo que ela tem duas raízes, e aí você vai argumentar e vai chegar em algum absurdo. Então, o fato de você ter suposto que tinha duas raízes te levou a esse absurdo. Então, não pode ter duas, tem só uma. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Olha o próximo exemplo. Verifique se aquela função ali, x ao cubo menos x quadrado menos 6x mais 2, definida no intervalo 0 e 3, satisfaz as três hipóteses do teorema de Rule. Caso satisfaça, determine os valores de C correspondentes à conclusão do teorema. Vamos lá. Essa função é uma função polinomial de grau 3, certo? Pergunta: no intervalo 0 e 3, essa função é contínua? F é contínua, é polinomial, é contínua. É contínua no intervalo 0 e 3. No intervalo 0 e 3, aberto, essa função é derivável? É derivável. É derivável em 0,3. Qual é a terceira hipótese do teorema de Rule? Que os valores da função nos extremos do intervalo precisam ser iguais, não é isso? Vamos ver. Quanto que é f de 0? F de 0, 2. Quanto que é f de 3, que é o outro extremo? 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 27 menos 9 é 18. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Mais 2, 2. Então deu igual. As três hipóteses estão satisfeitas? Sim. O que o teorema de Rule me diz? Me diz que vai existir um ponto em que a derivada é 0. Vamos calcular, pelo menos um, né? Vamos calcular a derivada da função. Quem é? 3x quadrado menos 2x menos 6. E eu vou igualar a 0 para encontrar os candidatos ao ponto C. Tudo bem? Tem que resolver essa equação. Quem é o discriminante? P quadrado menos 4 vezes A vezes C. 12, 6 vezes 12 vai dar 6, 7, 72, 76. 76, tá? Deu discriminante. Então, quais são as raízes? Quais são as raízes? X aqui vai ser menos o B, que é 2, então fica 2, menos o menos 2 dá 2, mais ou menos raiz de 76 sobre 6, 2 vezes A 6. 76 não tem raiz exata, né? 76 é 4 vezes 19. Isso aqui, ó, é 2 mais ou menos raiz de 4 vezes 19 sobre 6. Aí, raiz de 4 tem exata, né? Então fica 2 mais ou menos 2, raiz de 19 sobre 6. Se eu simplificar tudo por 2 aqui, dá 1 mais ou menos raiz de 19 sobre 6. Fica mais bonitinho assim, né? Agora, vem comigo. O intervalo que eu estou trabalhando é intervalo 0,3. Tá bom? Esses dois pontos estão naquele intervalo? O de sinal positivo está naquele intervalo? Tá, porque raiz de 19 é 4 alguma coisa, né? 4 vezes 4, 16, 4, alguma coisa. Então, 4 alguma coisa mais 1 dá 5 alguma coisa. Dividido por 6 vai estar nesse intervalo. Vai ser maior que 0. Tá bom? Agora, 1 menos 4 alguma coisa já vai dar negativo. Ou seja, a raiz de sinal negativo aqui
não vai estar nesse intervalo, né? Então, 1 menos raiz de 19 sobre 6 não pertence ao intervalo 0 e 3. Então, quem é o meu C? O meu C, portanto, o meu C vai ser 1 mais raiz de 19 sobre 6. É esse cara aqui que é o meu C. Pronto. Tudo bem? Então, eu verifiquei as hipóteses do teorema, estavam satisfeitas, e o teorema de Rule me diz que eu tenho que encontrar um ponto em que a derivada é zero. Derivei, igualei a zero, resolvi a equação e encontrei o ponto. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Fala. 3 aonde? Ah, é 3, porque eu simplifiquei e deixei 6, né? É verdade. Aqui eu simplifiquei, aqui era 6, simplifiquei por 2, ficou 3. Aqui é 3, aqui é 3. Bora refazer as contas. 1 mais 4 alguma coisa, mas vai dar 1 e alguma coisa vai estar no intervalo de qualquer jeito. E quando for negativo, vai estar fora. O sinal negativo. Então tá, é isso mesmo. Tá bom? Muito bem. Alguma dúvida? Beleza. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. F de x igual a 1 menos x elevado a 2 terços. Mostre que f de menos 1 é igual a f de 1. Quero mostrar isso aqui, tá? Mas não existe o número c em menos 1 em 1, tal que a derivada da função nesse ponto c seja zero. Quero mostrar que não existe também um c em menos 1 em 1, tal que a derivada nesse ponto c seja zero. E aí ele pergunta, esse fato contradiz o teorema de Rule? Vamos ver, tá? Vamos ver. Primeira coisa, essa função, eu tenho que pegar ela e mostrar que f de menos 1 é igual a f de 1, tá? Vamos ver isso? F de menos 1 dá quanto? Dá quanto? É 1 menos 1 elevado a 2 terços. Menos 1 elevado a 2 terços é o mesmo que menos 1 ao quadrado elevado a 1 terço, concorda? Né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 elevado a 1 terço dá 1. 1 menos 1 dá 0. Tudo beleza? Tá? E quanto que é f de 1? F de 1 já está na cara, né? É 1 menos 1 elevado a 2 terços, que também dá 0. Então, esses dois caras aqui são iguais. Ok. Tudo bem? Primeira parte já foi. Agora eu quero mostrar que não existe um ponto C no intervalo menos 1 em 1, tal que a derivada nesse ponto seja 0. Vamos ver? Quem é a derivada da função? Derivada de 1 menos x elevado a 2 terços. Derivada de 1 é 0, menos derivada de x elevado a 2 terços. 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. Não é assim que a gente deriva? Então, a derivada dessa função aqui, ó, é menos 2 terços vezes x elevado a menos 1 terço. Presta bastante atenção nessa derivada. Tá? Agora eu quero ver se tem algum ponto que faz essa derivada zerar nesse intervalo. Vamos ver? F' de x, que é menos 2 terços vezes x elevado a menos 1 terço, tem que ser igual a 0. Vamos ver se tem alguma solução.
Esse cara com o zero eu posso cancelar logo, então fica x elevado a menos 1/3 igual a zero. Como eu tenho negativo, isso aqui é o mesmo que 1 sobre x elevado a 1/3 igual a zero. E aqui eu não tenho solução real. Não tem nenhum valor de x que eu coloque aqui que faça esse quociente dar zero. Concorda? Tudo bem? Ou seja, não existe ponto nesse intervalo que faz com que a derivada seja zero. Ficou claro? Agora, me diz o seguinte, presta atenção na solução que nós fizemos. Me diz o seguinte, esse exemplo contradiz o teorema de Rayleigh, sim ou não? E por quê? Esse exemplo contradiz o teorema de Rayleigh? Porque o teorema de Rayleigh diz que vai existir um ponto no intervalo que a derivada é zero, né? Só que aqui eu vi que não existe um ponto nesse intervalo que a derivada é zero. Então, será que o teorema de Rayleigh não funciona para essa função? Está furado o teorema? O que aconteceu? Vamos lá, galera. Vamos acordar. Esse resultado contradiz o teorema de Rayleigh, sim ou não, e por quê? A gente não já demonstrou o teorema? Então o teorema tem que ser verdade. Então esse exemplo não contradiz o teorema. Por que ele não contradiz? Mas aí, se o exemplo... Se esse exemplo tivesse de tudo ok, de acordo com o teorema, o fato de eu ter mostrado que não existe uma raiz da derivada naquele intervalo, iria contradizer o teorema. Só que não pode contradizer o teorema, a gente já demonstrou que o teorema é verdadeiro, né? Então, o que está faltando? Porque o teorema de Rayleigh diz que existe uma raiz da derivada naquele intervalo, né? E aqui eu vi que não existe raiz dessa derivada nesse intervalo, né? Mas o que está faltando aí? O que a gente não está analisando? Quando a gente usa um teorema, gente, já falei várias e várias vezes para vocês, quando vocês forem usar um teorema matemático, vocês têm que garantir que as hipóteses são válidas para aquele exemplo. Olha para aquela função. Aquela função é contínua no intervalo menos 1 e 1? Sim ou não? É. Né? Essa função aqui é contínua no menos 1. Agora, ela é derivável no intervalo menos 1, 1? Quem é a derivada dessa função? É essa. Essa função, olha bem ela. Essa função é derivável no intervalo menos 1 e 1? Não, por quê? Porque tem o zero aqui. Aqui tem o zero e aqui não tem. Isso aqui, ó, para ficar mais claro, você pode escrever assim, ó, menos 2 sobre 3 vezes x elevado a 1/3. Que eu posso inverter aqui por conta do sinal negativo no expoente. Então eu jogo x elevado a 1/3 para baixo com sinal positivo. Tudo bem? Quem não está no domínio dessa derivada aqui? Zero. A derivada não existe em zero. Mas está aqui o zero, ó, no domínio da f. Essa função não é derivável em zero. O que isso significa? Que eu não posso usar o teorema de Rayleigh. Se essa função fosse derivável
aqui e o fato dela já ser contínua e esses valores forem iguais, já são iguais, eu já mostrei isso, o teorema de Rule me garantiria que iria existir. Mas o fato dela não ser derivável nesse intervalo, não posso exigir que o teorema funcione. Então, por isso que nesse caso não existiu, porque o teorema de Rule não pode ser aplicado a esse exemplo. Ficou claro? Então, está aí a importância da gente amarrar bem as hipóteses do teorema. A função tem que ser contínua, ela tem que ser derivável e as imagens dos extremos precisam ser iguais. Tá bom? Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Tá? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Bom, vamos para o outro resultado. Teorema do valor médio, tá? É o teorema mais importante de hoje. A gente vai usar o teorema de Rule para mostrar esse cara aí, que vai ser essencial para o decorrer do nosso curso. Sem esse teorema, a gente não conseguiria avançar no nosso curso. A gente vai usar esse teorema na próxima aula, por exemplo, para mostrar que se você quer verificar os intervalos de crescimento ou decrescimento de uma função, basta que você olhe os intervalos onde a derivada da função é positiva ou negativa. Onde a derivada da função for positiva, a função vai ser crescente. Onde a derivada for negativa, a função vai ser decrescente. Quem me afirma isso? O TVM, o Teorema do Valor Médio. Tá? Mais à frente, quando nós formos ver primitivação de funções, né, a parte de integração, a gente vai precisar do Teorema do Valor Médio, para garantir que, por exemplo, que quando a função é derivável, quando a derivada da função é nula no intervalo, significa que a função é constante naquele intervalo. A gente vai falar de família de primitiva, essas coisas e tudo mais, tá? Então esse teorema ele é muito importante para a gente, tá? Então vamos ter atenção a ele e tentar entender o que ele fala. Ele é bem simples assim a ideia dele, mas ele tem uma ideia geométrica também por trás importante, tá? Então o TVM nos diz o seguinte, ó. Olha as hipóteses, bem parecida com o que aconteceu, com o que acontece no teorema de Rule, só não tem a terceira hipótese de Rule, tá? Seja f uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. F é contínua no fechado AB e f é derivável no intervalo aberto AB. Então o que ele me diz? Então existe alguém no intervalo aberto AB tal que acontece o seguinte, ó. A derivada da função naquele ponto é igual àquele quociente. F de B menos F de A sobre B menos A. Tá bom? Acompanhe aqui comigo o seguinte, ó. Olha só. Considere uma curva contínua e derivável. Se ela for contínua e derivável, com certeza vai ter algum ponto no intervalo tal que a derivada da função desse ponto é igual a este quociente. Olha bem para esse quociente aqui. Busca lá no teu subconsciente. O que é isso aqui? Mas
Não, o limite de um quociente parecido com esse que é a derivada. Mas aqui não estamos ainda nos limites, não temos mais em limite. Lá do teu ensino básico mesmo, geometria analítica, o que é isso aqui? Estou ouvindo alguém falar. Hã? O que é esse quociente? Coeficiente angular de qual reta? Da reta que passa por esses dois pontos. Né? Se eu pegar essa reta aqui, ó, essa reta aí, qual é o coeficiente angular dela? Variação em y pela variação em x. F de B menos F de A sobre B menos A. Tudo bem? Vou chamar essa reta aqui de reta S, de secante. Porque está passando em dois pontos, vou chamar ela de secante. Tudo bem? Olha o que esse teorema, geometricamente falando, está nos dizendo. Preste atenção. Ele diz o seguinte: se aquela curva for contínua e derivável, vai ter algum ponto naquele intervalo, no interior daquele intervalo, tal que a derivada da função naquele ponto vai ser igual a esse quociente. Em termos geométricos, o coeficiente angular dessa reta vai ser igual... O que é a derivada da função num ponto qualquer? É o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, vai ter um ponto no interior do intervalo AB, tal que o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto vai ser igual ao coeficiente angular da reta secante à curva naquele ponto. Ou seja, vai ter algum ponto aqui, vamos supor aqui, mais ou menos aqui assim, ó, mais ou menos aqui, o ponto C, tal que o coeficiente angular da reta tangente, deixa eu tentar fazer uma reta paralela, tem que ser paralela, né? Se os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas, mais ou menos, tá? O coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto é igual ao coeficiente angular da reta secante à curva, que passa por A e B. Ficou claro? É isso que o teorema do valor médio está nos dizendo. Se a função for contínua e derivável, vai ter algum ponto no intervalo AB onde a derivada na função desse ponto tem o mesmo coeficiente, a reta tangente ao gráfico tem o mesmo coeficiente angular que o coeficiente angular da reta secante que passa por A e B. Tá bom? Vamos demonstrar isso? Vamos demonstrar isso, tá? Para a gente demonstrar esse teoremazinho, a gente vai olhar para essas distâncias aqui, ó. Por exemplo, pega um ponto qualquer aqui, ó. Um ponto X qualquer. Eu vou olhar para essa distância aqui, ó. Essa diferença entre a reta secante a reta secante e a função f, tá? Essa de rosa é a função f. A de amarelo é a reta secante. Tudo bem? Então, vamos fazer assim, ó. Seja... Eu vou chamar de h de x essa diferença, tá? Vai ser uma função. Para cada ponto x eu tenho um valor para h. Se eu pegar o x bem aqui, eu tenho esse valor. Se eu pegar um x bem aqui, eu tenho outro valor. Então, para cada ponto x variando no intervalo AB, eu tenho um valor para esse h. Então, isso define uma função, que eu estou chamando de h de x, tá? Então, esse h de x vai ser a diferença entre s de x e f de x. Tudo bem? Olha só. Note que primeira coisa, H é contínua em AB. Por que H é contínua em AB? Eu estou afirmando já que essa função, que mede a diferença entre essas duas curvas, é contínua. Por quê? Olha para a função S. A função S é essa reta. Essa reta é contínua?
Sim, uma reta é contínua. E a curva f é contínua? É contínua por hipótese do TVM. Diferença de funções contínuas é uma função contínua. Tudo bem? Então a h é contínua. E outra, a h é derivável em AB, aberto. Vê se você concorda também com isso. Vamos lá. A S, que é a reta, é contínua. E a F, por hipótese... Eu falei contínua? Não, queria falar derivável, tá? De novo. A S, como é uma reta, é derivável. E a F, por hipótese, também é derivável. Diferença de funções deriváveis é uma função derivável. Tudo bem? Tá? Então eu já afirmei que h é contínua e que h é derivável. Outra coisa. Pergunta, antes de continuar. Se eu perguntar para vocês qual é a equação dessa reta, como é que você faz? Como é que você calcula a equação dessa reta? Lembra que a gente pode encontrar equações da reta pelaquela formulazinha, ó? Coeficiente angular, x menos x0. Lembra? Então, S de x, y, é igual a y0. Vou pegar o y0 como f de a e o x0 como a. Mais o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular da reta? É esse coeficiente, que a gente já sabe. Isso aqui é f de b menos f de a sobre b menos a. Vezes x menos x0, x menos a. Peguei esse ponto A como referência. Então fica y0 mais coeficiente angular da reta, que a gente já sabe que é esse, vezes x menos x0, que estou chamando de A. Tudo bem? Então se a S é isso, quem que vai ser a H? A função H, ela vai ser a S, que é aquilo lá, f de A, preste atenção, mais f de B menos f de A sobre B menos A, vezes x menos A, menos f de x. Essa daqui é a função H. Vou deixar ela guardadinha aí, tá? Vamos lá. Pergunta. Quanto que é H de A? H não é a diferença? Quanto é a diferença entre essas duas funções no A? Elas não se intersectam aqui? Qual é a diferença entre elas aqui? 0. E quanto é H de B? A diferença entre elas aqui no B? 0 também. Opa! H de A e H de B são iguais. Iguais a 0. A função H é contínua, a função H é derivável e o valor da função H nos extremos do intervalo são iguais. O que eu posso usar? Teorema de Rule. As 3 hipóteses do teorema estão satisfeitas. Então, pelo teorema de Rule, o que ele diz? Existe alguém no intervalo tal que a derivada da função nesse alguém é 0. Não é isso que Rule diz? Tá? Então vamos ver. Quem é a derivada da função h? Vamos lá. Derivada de h. Derivada de constante, 0. Isso aqui some. Isso aqui é constante. Vou deixar aqui uma constante multiplicando um fator. Então fica aqui a constante. Vezes. Quem é a derivada de x? 1. Quem é a derivada de menos a? 0. 1 menos 0, 1. Tudo bem? Então vai ficar só isso aqui. Menos a derivada de f é f' de x. Tudo beleza? Eu quero um ponto em que a derivada é 0. Então, a derivada de h no ponto C é 0, tá? Então substitui o C lá. Vai ficar f' em C
Vai ficar isso menos f' de C igual a zero. Então eu passo f' de C para o outro lado, eu vou ter f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Pronto. E assim nós encontramos o ponto em que a reta tangente à curva tem o mesmo coeficiente angular da reta secante, que passa por A e B. E aí está demonstrado o teorema, porque encontrei o ponto C que satisfaz isso aqui. Tudo bem? Imagina o seguinte, presta atenção. Imagina que essa função mede a posição de uma partícula em função do tempo. Tudo bem? Isso aqui é a função horária, a equação horária da posição de um móvel em função do tempo, tá? O que é esse quociente aqui? O que é esse quociente nesse contexto? Se essa função f medir a posição, em cima eu tenho o que? Variação da posição. E embaixo eu vou ter a variação do tempo. Variação da posição pela variação do tempo me dá o que? Velocidade média. Então esse lado direito vai me dar a velocidade média do móvel no trajeto AB. Tudo bem? E a gente já viu o que é a derivada da função posição em um certo ponto. Velocidade instantânea da função naquele ponto. Do móvel naquele ponto. Tudo bem? Então o que o TVM está me dizendo? Se a função f for uma função que mede a posição de uma partícula, e essa função for contínua e derivável, então vai ter algum instante durante o trajeto, tal que a derivada da função, ou seja, a velocidade instantânea do móvel é igual à velocidade média do móvel no percurso. E isso é uma ferramenta importantíssima quando vocês forem trabalhar a parte da cinemática lá na física, tá? Então, a velocidade instantânea em algum ponto vai ser igual à velocidade. É tipo assim, sai daqui de Belém para Castanhal. Aí no final do trajeto você viu que a tua velocidade média foi 75 km por hora. Com certeza, se tu fizeste o percurso de acordo com uma função contínua e derivável, com certeza em algum momento desse percurso você teve que atingir a velocidade de 75 km por hora. Não tem como a tua velocidade média ser 75 km sem que você tenha passado por 75 em algum momento durante o trajeto. Ficou claro? Tá bom? Então esse é o teorema do valor médio, galera. A gente está vendo já algumas aplicações dele, tá? Vamos resolver alguns exemplos. Verifique se a função satisfaz as hipóteses do TVM no intervalo dado. E então, encontre todos os números C que satisfaçam a conclusão do teorema. Tá? Vamos ver. F de x igual a x ao cubo menos x no intervalo 0, 2. Vamos lá. Essa função é polinomial. Se ela é polinomial, ela é contínua e derivável no intervalo dado. Concorda? Tá? Então, só anotar. F contínua. É importante citar, tá? É contínua. F é derivável no intervalo 0, 2 aberto. Tá bom? Agora só tenho que garantir, tenho que encontrar os valores de C que satisfazem isso, que fazem com que a derivada da função no ponto C seja igual a esse quociente, tá? Então vamos lá. F' no ponto C tem que ser F de B, que é 2, menos F de A, que é 0, sobre B menos A. Tá claro?
Tá? Quem é a derivada da função? Quem é a derivada de x ao cubo menos x? 2x² menos 1. Concorda? Só que no lugar do x eu vou pôr c logo, porque eu quero c. Tá? Isso tem que ser igual. Quanto é f de 2? 2 ao cubo, 8. 8 menos 2, 6. F de 0, 0. 2 menos 0. Eu vou colocar logo 6 sobre 2, que é a mesma coisa, tá? Tudo beleza? 2c² vai ser igual a 3 mais 1. 3 mais 1. C vai ser igual a mais ou menos a raiz 4 sobre 2, que dá 2. Só ver se eu fiz contas erradas aqui. É 3x², isso que eu estava estranhando. 3c². Então aqui vai ficar raiz de 4 sobre 3. 4 sobre 3. Concorda? Agora sim. Então aqui vai ficar, ó, C vai ser igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Então esses dois valores de C satisfazem o teorema do valor médio. Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Então esses dois valores satisfazem o teorema, certo ou não? Não. Esses dois valores estão no intervalo 0 e 2? Não, tem nenhum deles que não está. Ok? O valor de C menos 2 sobre raiz de 3 não pertence ao intervalo 0 e 2. Então ele não satisfaz. Tá? Tem que estar no intervalo. Vou escrever isso, tá? Como C igual, como menos 2 por raiz de 3 não pertence a 0,2, então o meu C que eu estava procurando é 2 por raiz de 3, né? 2 por raiz de 3. Pronto. Tudo bem? Então é esse cara aqui que satisfaz a conclusão do teorema. Belezinha? Tá? Beleza. Outro exemplo. Pega a função lá. Qual é a função? E elevado a menos 2x no intervalo 0 e 3. Bom, essa função é uma função exponencial. Ela é derivável e contínua no intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então eu vou procurar o ponto em que a derivada da função dele tem que ser igual ao coeficiente angular da reta secante. F de 3, F de 0 por 3 menos 0. Vamos lá. Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada de F? Vocês não esqueceram de derivar exponenciais, não, né? Ficou 2 semanas ali. Na verdade, não foi nem 2, né? Foi ali de quarta para o Natal, né? De quarta para o Ano Novo ali. Uma semana só. Já esqueceu a derivada exponencial? Pô? E elevado a menos 2x com a derivada? De cabeça, direto. Menos 2 é elevado a menos 2x. Essa é a derivada. A derivada da exponencial é ela mesma. Como eu tenho uma composição, multiplica pela derivada de menos 2x pela regra da cadeia. Tá bom? Então tem que encontrar o C que faz com que essa derivada seja igual a esse quociente. Vamos lá. Vai ficar, ó, menos 2 vezes Z elevado a menos 2C. Substituir o C por X. Ou X por C, melhor dizendo.
Quanto que é f de 3? F de 3 é e elevado a menos 6. Concorda? Menos. Quanto é f de 0? É e elevado a 0, que dá 1. 3 menos 0, que dá 3. Tenho que encontrar esse c aqui. Tá? Posso passar esse 2 aqui dividindo? Vou pegar esse 2 aqui, menos 2, passar dividindo. Então, e elevado a menos 2c vai ser igual. Antes de eu passar dividindo, eu posso logo multiplicar tudo por menos 1 para tirar esse sinal daqui? Multiplicar tudo por menos 1. Então, esse menos 1 aqui vai ficar mais 1. E esse e elevado a menos 6 vai ficar menos e elevado a menos 6. Dividido. Aí o 2 passa dividindo. 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Tá? Como é que eu tiro esse 2c, menos 2c dali? Aplico o logaritmo, né? ln de e elevado a menos 2c é igual a ln de 1 menos e elevado a menos 6 por 6. Propriedade do logaritmo. Menos 2c vezes ln de e é igual a ln de 1 menos e elevado a menos 6 por 6. ln de e é 1. Esse menos 2, que está multiplicando o c, passa dividindo. Então, c vai ser igual a ln... c vai ser igual a menos meio. O 2 está multiplicando, passa dividindo. ln de 1 menos e elevado a menos 6 por 6. Então, esse aqui é o valor, né? Vou pegar vou jogar no GeoGebrazinho só para a gente confirmar que esse número aí tá no intervalo, tá? Vamos olhar aqui. Deixa eu colocar aqui, aquele número C. É menos meio vezes ln de 1 menos e elevado... 1 menos e elevado a menos 6 sobre 6. Tá aqui, ó. Aqui, com certeza, esse GeoGebra aqui, ele tá com alguma configuração de aproximação, ó, só 2 casas decimais, né? Tá. Agora, né? Logo achei, não ia dar 0,9 certinho do jeito que apareceu ali, tá? Então tá aqui, ó, aquele número C, ele é aproximadamente igual a 0,89, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função e elevado a menos 2x, tá aqui a função. Vou pegar os extremos, 0, f de 0, tá aqui, ó. E 3 f de 3 tá aqui, e vou pedir para ele traçar a reta que passa por esses 2 pontos, tá aqui, ó, que é a secante, beleza? Agora, para aquele ponto C ali que eu achei, eu vou pedir para ele calcular C e f de C. Tá aqui, ó, esse ponto. E agora eu vou pedir para ele traçar a reta tangente. Reta tangente à curva que passa pelo ponto C. Pronto. Olha só, essas retas são paralelas? São paralelas, né? Olha só, são paralelas. Tem o mesmo coeficiente angular. Beleza? Então tá tudo certinho com nossa conta, tá? Vamos pro próximo? Olha esse exemplo. Suponha que f de 0 é igual a 3 e a derivada da função é sempre menor do que ou igual a 5 para qualquer valor de x. Quão grande f de 2 pode ser? Então, esse tipo de problema também é outra aplicação do TVM, tá?
ele me diz algumas coisas, algumas outras coisas sobre as funções. Para todo x. Quão grande f de 2 pode ser? Então, olha só. O que essa segunda informação está me dizendo? Que a derivada da função é sempre menor ou igual que 5 para qualquer valor de x. É sempre menor ou igual que 5. Beleza? Tudo bem? Implicitamente, o que essa informação está me dizendo? Preste atenção. Isso aqui me diz que a derivada da função é sempre menor do que ou igual a 5, para qualquer valor. Implicitamente, o que isso significa dizer? Que essa função ela é derivável para qualquer valor de x. Se eu estou dizendo que a derivada é sempre menor que 5 para qualquer valor, eu estou dizendo que essa derivada existe para qualquer valor. Ou seja, implicitamente eu estou dizendo que essa função é derivável. E se a função é derivável para qualquer valor, toda função derivável é contínua. Nem toda função contínua é derivável, mas toda função derivável é contínua. A gente já demonstrou isso, tá? Então, como f é derivável e, portanto, contínua, o TVM garante que deixa eu só colocar o TVM. Aí eu preciso do intervalo, né? Eu vou ter que considerar um intervalo para eu usar o TVM, né? O TVM, ele se remete ao intervalo. Olha para os dados do problema, me diz qual intervalo você acha que a gente vai usar? Olha para os dados do problema, me diz qual é o intervalo que você acha que a gente vai ter que usar? O TVM? 0 e 2. Zero e 2, que é o cara que eu quero, tá? Então, o TVM em 0 e 2 nos garante que existe algum C nesse intervalo aberto, tal que a derivada da função nesse ponto C é igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Tudo bem até aí? Quem é a derivada dessa função, pessoal? Não sei quem é a derivada, mas eu sei que a derivada é sempre menor ou igual que 5, não é isso? Então vamos lá. F' de C vai ser igual a f de 2, que eu quero saber quem é, menos, quanto é f de 0? 3, sobre 2 menos 0, que é 2. Isso tudo, né, a derivada? E a derivada não é sempre menor ou igual que 5? Então isso tudo tem que ser menor ou igual que 5. Tá claro? Passe 2 para lá, ó, f de 2 menos 3 tem que ser menor ou igual que 10. Passo 3 para lá, f de 2 tem que ser menor ou igual que 13. Então, quão grande f de 2 pode ser? F de 2 pode ser, no máximo, igual a 13. Beleza? Tá? Então, f de 2 pode ser, no máximo, igual a 13. Ponto. Bonitinha, né? Mais uma aplicação do TVM, tá? E essa aqui? Seja f de x igual a x menos 3 elevado a menos 2, tá? Então, olha como é essa função. F de x
igual a x menos 3 elevado a menos 2. Olha o que ele pede. Mostre que não existe nenhum valor de C no intervalo 1, 4, tal que a derivada da f em C seja igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. E aí ele pergunta, por que isso não contradiz o... Tinha que ter a separação, né? Por que isso não contradiz o teorema do valor médio? Tá? Vamos ver. Bom, quem é a derivada dessa função, pessoal? X menos 3 elevado a menos 2 é menos 2, x menos 3 elevado a menos 2 menos 1, não é isso? Então, f' de x vai ser menos 2, x menos 3 elevado a menos 3. Tá claro para todos? Então, vamos tentar encontrar um ponto C, tal que quando eu substituo aqui, ou seja, calcule f' de C, seja igual àquele quociente, tá? Vamos ver se isso dá certo. Menos 2 vezes C menos 3 elevado a menos 3 tem que ser igual a esse quociente. Olha para a função e me diz, quanto é f de 4? 4 menos 3, 1. 1 a menos 2, 1. Tá bom? Quanto é f de 1? 1 menos 3, menos 2 elevado a menos 2. Isso é o mesmo que 1 sobre menos 2 ao quadrado, que é o mesmo que 1 sobre 4. Concorda? Então, isso aqui é 1 sobre 4. E 4 menos 1 dá 3. Vamos lá. Menos 2, C menos 3, A menos 3. Quanto é 1 menos 1 quarto? 3 quartos. Então, 3 quartos dividido por 3. Dá para simplificar, olha só. Então, ficou... menos 2C menos 3 elevado a menos 3 igual a 1 quarto. Eu posso passar esse menos 2 dividindo, fica C menos 3 elevado a menos 3 igual a menos 1 oitavo. Tudo bem? Expoente negativo posso inverter. 1 sobre C menos 3 ao cubo igual a menos 1 oitavo. E aí eu posso multiplicar cruzado, né? Se quiser, C menos 3 ao cubo vai ser igual a menos 8. Então, C menos 3 vai ser raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. E, portanto, o C vai ser igual a 3 menos 2, que dá 1. Ele pediu para a gente mostrar que não existe o C daquele intervalo, tal que isso acontece. Esse ponto C está nesse intervalo? Sim ou não? Não. Isso aqui é aberto em 1 e 4. O 1 não está naquele intervalo. Esse ponto não pertence ao intervalo 1 e 4. Então era o que a gente queria mostrar. Que o C que a gente fosse achar não estaria naquele intervalo. Tudo bem? Agora a pergunta mais importante. O mais importante do exercício não é essas contas. Conta vocês sabem fazer. É explicar o porquê esse exemplo não contradiz o TVM. Que o TVM me diz que, já paguei, né? Mas me diz que existe o ponto tal que a derivada da função no ponto é igual ao quociente. Por que que esse exemplo não contradiz o TVM? De novo, silêncio mórbido. Estão pensando? Daqui a pouco consigo ouvir os pensamentos de vocês. E tão silêncio vocês ficam quando eu pergunto alguma coisa. Por que que esse exemplo não contradiz o TVM?
O que eu falei já no exemplo anterior? Que era para ver se contradizia o teorema de Rule. Que tem que olhar as hipóteses. Quais são as hipóteses do TVM? A função tem que ser contínua e tem que ser derivável. No intervalo. Essa função, ela é contínua nesse intervalo? Sim ou não? Não. Essa função não é contínua nesse intervalo. Essa função aqui é porque a gente já coloca de propósito desse jeito para você não ver. Para você ter o trabalho de perceber que f de x pode ser escrito assim, ó, 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Agora olha para essa função. O 3 está no domínio dela? O 3 está no domínio dela? Não. Então ela é contínua no intervalo 1, 4? Não. Ou seja, uma das hipóteses do TVM não está satisfeita para essa função. Então eu não posso exigir que o TVM funcione. Ele só funciona se as hipóteses estiverem satisfeitas. Ficou claro? Por isso não contradiz o teorema. Dúvidas? Não. Olha só. Dois corolários, um corolário é um resultado imediato a partir de um teorema, tá? Dois corolários que a gente vai usar mais à frente quando a gente for falar de integração, mas que a gente já precisa só citar para vocês, pelo menos, porque eles são corolários do TVM, do teorema do valor médio, tá? Então, olha só, esse aqui. Se a derivada de uma função for nula, for igual a zero em um intervalo AB, então nesse intervalo a função é constante. Professor, mas isso eu já sei. Não. Antes, o que eu falei? O que a gente viu quando a gente começou a derivada? A gente viu que toda função constante, a derivada dela é zero. Aqui eu estou falando que se a derivada de uma função no intervalo é zero, é porque essa função no intervalo é constante. Tudo bem? Ok? Outro resultado. Você tem duas funções fg. Se essas duas funções tiverem derivadas iguais em um certo intervalo, então a diferença entre essas funções é uma constante. Então imagina o seguinte, ó, rapidinho nesse. Imagina essas duas funções, f e g. Olha para as retas tangentes a essas curvas aqui, ó. A inclinação da reta tangente aqui, finge que tem o mesmo comportamento. Está tão inclinada quanto essa, aqui a mesma inclinação, aqui a mesma inclinação, aqui a mesma inclinação. Então, se as retas tangentes, essas duas curvas no intervalo aqui AB, são iguais, é porque a diferença, a distância entre essas duas funções para qualquer ponto nesse intervalo AB é a mesma. Tudo bem? Então esses dois corolários são bem facinhos de demonstrar, eu posso demonstrar na aula que vem, que já está acabando, mas esses dois resultados vão ser muito importantes para a gente quando a gente for começar a parte de integração, tá? Se uma função for derivar, se a derivada de uma função sempre for nula no intervalo, então eu posso afirmar que nesse intervalo a função é constante. E se as derivadas de duas funções forem iguais em um intervalo, então a diferença entre essas duas funções também é constante. Tá bom? Alguma dúvida? Então por hoje tá bom. Forte abraço, não se molhe muito e até quarta-feira, tá?